Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos falar sobre as 4 habilidades: fala, escuta, leitura e escrita. Essas 4 habilidades são fundamentais para adquirir fluência no idioma. Primeiro, temos aqui uma citação, que é um provérbio chinês, a Chinese proverb, que diz o seguinte: To learn a language is to have one more window from which to look at the world. Que significa que aprender uma língua, um idioma, é ter mais uma janela para olhar o mundo. Vocês concordam com isso? Acham que aprender um idioma é conseguir olhar o mundo por novos olhos? Bem, vamos começar então falando sobre a escuta. O que significa escutar? É só reconhecer que está sendo falado alguma coisa em um outro idioma? Ou no nosso próprio mesmo? Não. Escutar significa compreender e entender o significado daquilo que está sendo falado. E por que o listening é tão importante? Por que essa habilidade de listening é tão importante? Porque pelo listening nós adquirimos bons hábitos de fala. Também, o listening nos auxilia na pronúncia e no ritmo da fala. Pelo listening, nós adquirimos vocabulário também. E com o listening, nós conseguimos distinguir diferentes sotaques. Existe uma diferença entre sotaque e pronúncia. Sotaque é a influência cultural que a língua tem. Por exemplo, o sotaque cearense e o sotaque paulistano. Já a pronúncia é a fala correta que alguns fonemas têm, que são fundamentais a gente conhecer para que não haja mal-entendidos. Por exemplo, temos aqui a palavra sheep e a palavra ship, que é ovelha e navio. Aqui, nesse sentido, nessa situação, é importante a gente saber a diferença da pronúncia dessas palavras para não haver mal-entendidos, para a gente não acabar falando que a gente viajou de ovelha por aí. Sheep é ovelha. E a pronúncia dessa palavra no inglês, sheep, ela tem um som mais longo. Sheep, ela é diferente de ship, que é navio. Ship. Sheep, ovelha, ship, navio. Muita gente acaba trocando aí a pronúncia dessas palavras, o que acaba causando um mal-entendido. Bem, onde nós podemos praticar a escuta? Como podemos praticar a escuta? Na sala de aula, ouvindo música, assistindo filmes e na internet também. E a leitura? O que significa ler? Ler é só observar letras? Não. Ler significa decodificar palavras, ou seja, entender o significado daquilo lá, entender o que está sendo dito. A atividade de reading, ela é fundamental. Ela auxilia no aumento do vocabulário e também na assimilação da estrutura da língua. A habilidade da leitura e a habilidade da escuta, elas são habilidades receptivas. Nós praticamos a habilidade de reading lendo, por exemplo, letras de música, legendas de filmes e séries, textos na internet, como por exemplo artigos de jornais e textos de blog, livros, lendo livros, e a habilidade da escrita, a habilidade de writing. Essa habilidade é fundamental para contextos escolares, acadêmicos,
profissionais e informais, já que nós escrevemos em inglês, por exemplo, na internet, falando com amigos e até mesmo fazendo amizades. É uma habilidade que requer dedicação, já que nós precisamos conhecer as regras gramaticais e também dominar o vocabulário. As habilidades da escuta e da leitura servem de modelo para a habilidade da escrita. E onde, em quais ambientes nós praticamos a escrita? Escrevendo redações, e-mails, textos informais, artigos acadêmicos e também revisando textos. Agora, a habilidade da fala, que é a capacidade de se comunicar oralmente. No Brasil, existem poucas oportunidades para desenvolver o speaking, que é a habilidade da fala, já que aqui as escolas elas se voltam para as habilidades de leitura e de ensino de gramática, já que são as habilidades que são cobradas no vestibular. A habilidade de fala é uma habilidade muito complexa, pois ela exige conhecimento lexicogramatical, textual e linguístico, e também consciência para saber diferenciar as situações comunicativas, já que nós não falamos, não conversamos com os nossos amigos da mesma forma com que conversamos com o nosso chefe, por exemplo. Bem, a nossa fala no inglês, ela tem que ser inteligível, ou seja, nós temos que ter um inglês claro, já que o objetivo de se aprender o inglês é a comunicação, considerando que o inglês tem o status de língua franca. Bem, e para haver uma comunicação clara, devemos conhecer alguns fonemas essenciais da língua inglesa, como, por exemplo, o schwa, que é muito falado no inglês. O schwa, por exemplo, ele está presente, que é esse ezinho de ponta cabeça, em palavras como cebola. Aqui no Brasil a gente fala bastante quando, por exemplo, a gente vai no restaurante e pede os anéis de cebola. Mas esse segundo O na palavra que segue o N é o som do schwa. Então, muita gente no Brasil pronuncia essa palavra de forma equivocada. Aqui a gente escuta muito falar onion, mas o final é o som de schwa. Onion. An é o som do schwa. An é um som para dentro. An. Esse é o schwa. Então, nós temos a palavra cebola, que é an, ni, an. An é o som do schwa, que é o som mais falado, provavelmente, do inglês. Bem, é isso. Espero que tenham aproveitado a aula e até a próxima.